A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Oi. Hoje eu chamei Giovana para a gente cantar uma musiquinha antes da gente falar sobre o tema oração. Vamos lá? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ora a Bíblia não lê, diminuirá. Amém? Irmãos, nós vamos continuar então falando sobre oração. E nós vamos orar para iniciar esse vídeo. Pai querido, Pai de amor, nós te adoramos, a Deus, te louvamos, engrandecemos o teu nome, Deus. Muito obrigada, Deus, porque nós podemos chegar diante do teu trono da graça, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós podemos, ó Pai, ter a certeza que nós falamos e o Senhor nos ouve, Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, enquanto muitos corações estão aflitos, ó Deus, nós sabemos que o Teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ó Deus. E ainda que, Senhor, não haja palavra na nossa boca, o Senhor tudo conhece, Pai. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor conhece os nossos corações e o Senhor se importa conosco. Nos abençoa, nos guarda, nos protege, ó Deus. Senhor, que a Tua forte mão esteja, Senhor, com cada um nas suas necessidades, ó Deus. Aqueles, ó Deus, que têm enfermidade em casa, que o Senhor esteja curando, ó Deus. Em outras questões pessoais que o Senhor esteja, Senhor, tratando, ó Deus. Em nome de Jesus, vem com a Tua mão de poder, ó Deus. Tu és o Santo de Israel, Pai. E, Senhor, Tu podes todas as coisas. Nós sabemos disso e não duvidamos, Pai. Vem com a Tua mão de poder, ó Deus. Tira todo esse mal, Senhor, que tem nos assolado, ó Deus. E, Senhor, traz alegria, renovo e nos dê, Senhor, uma jornada feliz. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Bom, como vocês viram, minha ajudante aqui, né? Nós cantamos uma música que para as crianças é muito conhecida e eu gosto. E cada dia a gente gosta mais de música de criança, né? Porque relembra princípios da Bíblia, né? Então, leia a Bíblia e faça a oração se você quiser crescer. E então, oração, primeiro ponto, tem a ver com crescimento espiritual. Quando nós oramos, nós estamos nos aproximando de Deus, nós estamos falando com Deus, nós estamos conversando com Deus. E quando nós lemos a Bíblia, Ele está se aproximando de nós, Ele está falando conosco, está conversando conosco, né? As revelações de Deus, Ele é ilimitado nas suas revelações. É através da palavra, dos sonhos, visões, através de uma conversa Deus fala, né? Através de percepção espiritual, discernimento, tudo isso que a Bíblia nos fala, que Deus fala conosco. Então, Ele é um Pai presente, Ele é um Pai que está do nosso lado, né? Um Deus tão longe, mas que está tão perto de nós. E quando nós temos a prática do jejum, da oração, essa prática nos leva, nos aproxima mais de Deus. Então, oração é isso, conversar com Deus. Assim como a gente gosta de conversar com alguém, né? E quem não gosta de conversar, nós temos um Deus que está sempre pronto a nos ouvir, né? E atender no sentido de ouvir, não atender no sentido de positivo para tudo que a gente pede, não. É no sentido de nos atender, de dar aquilo que nós necessitamos, que pode ser aquilo que nós queremos ou não. E é isso que a gente vai ler. E vai ver, né? Então, vamos começar, né, falando sobre o que é oração. Então, assim, é muito claro pra gente. Conversar com Deus. É assim que a gente ensina os novos convertidos, as crianças, porque conversar é inerente já da humanidade, né? Nós somos seres sociais e a gente gosta de ter alguém com quem conversar. Então, não é difícil entender que a oração é uma conversa, certo? Mas oração não é só isso, não é só uma conversa. A oração também é um clamor,
certo? Então, nós vamos abrir lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 15, que ele fala assim: porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai. Em outras versões, né, mas vocês receberam o Espírito de adoção, e baseado no qual vocês clamam, Abba, Pai, Paizinho, Paizinho, Abba, Pai. Certo? Então, esse Espírito que nós temos, que é o Espírito Santo de Deus em nosso coração, ele nos torna filhos de Deus. E porque nós somos filhos de Deus, nós podemos clamar, Pai, Pai, né? Então, o clamor da alma. Isso é muito fácil, né? Deus nos dá essa oportunidade de perceber o que é um clamor, o que é um chamado, quando a gente está convivendo com as pessoas, né? Então, o clamor do pai, pai, é aquele clamor assim, que eu vou chamar minha mãe, vou chamar meu pai, e ele vai atender, né? E os pais estão sempre atentos aos filhos, né? Eu vejo aqui em casa, quando alguém me chama, mãe, a gente já, opa, aonde? O quê? Quer atender na hora, né? Para saber qual é a necessidade, o que está acontecendo. Então, o clamor, ele faz isso, faz com que a gente chame o pai, e o pai, sempre atento, ele responde, ele corresponde. A oração é um chamado, né? Jeremias 33:3 diz o quê? Invoca-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Então, é um chamado. Invocar o nome de Deus é chamar o Senhor para estar conosco, é chamar para aquele momento, né? Quando a gente invoca, é de dentro para fora. Então, eu estou chamando o Senhor para participar daquele momento. E ele fala, se você me invocar, então eu vou responder e ainda mais, ainda vou te anunciar coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Oração é uma petição. Isso aí tá muito claro sempre, né? Porque sempre quando a gente chega aos pés de Deus, a gente tem uma petição. Petição é o quê? Um pedido, né? Quem não tem um pedido? Às vezes a nossa oração é 90% pedido, 10% adoração, né? Porque isso é muito claro, a gente se socorre, né? É aquilo que a gente falou no outro vídeo, do versículo que fala, chegai-vos confiadamente ao trono da graça para sermos socorridos em momento oportuno. E nós temos muitos pedidos, né? E Deus, ele leva em consideração todos eles, do mais pequenininho, do pedido mais assim, tô com uma fominha, Senhor, ai, como eu gostaria de comer um lanchinho. Ele responde essa oração também, né? Até aquela oração de Senhor, olha, dá um livramento, nós estamos precisando agora. O Senhor responde. Como o Pai, ele gosta de nos ver pedir as coisas pequenas até as coisas que não tem outra alternativa a não ser realmente clamar ao Senhor, né? Então, oração é isso, clamor, chamado, petição, né? Existe a oração de adoração, de louvor, que é direcionada para aquele momento de elogio que faz parte do relacionamento com Deus. Oração também é isso, relacionamento com Deus, né? É um momento de intimidade, de comunhão com o Senhor. É participar do mundo espiritual do qual Deus faz parte e nos deu a possibilidade de participar juntamente com Ele, né? Lá em Amós tem um versículo que eu gosto muito que fala que Deus, Ele conta os seus segredos aos seus amigos, que são os seus servos. Então, ter essa comunhão, esse relacionamento íntimo com Deus é um relacionamento de amizade. Quanto mais nós oramos, mais nos aproximamos de Deus, mas Deus, então, ele tem essa comunhão conosco e participa, né? Partilha conosco das coisas espirituais que Ele tem para nossas vidas. Isso é muito claro, na teoria é lindo, mas na prática é mais lindo ainda. Porque quanto mais a gente ora, mais a gente sente a presença de Deus envolvendo o nosso ser, né? E Ele realmente nos responde. Oração é muito mais do que a gente sabe de oração. É estar na presença do Senhor, e não tem nada igual estar na presença de Deus, né? E por que orar? Porque orar todos temos motivos também. Primeiro, por que orar? Porque Deus nos chama a oração, certo? Deus nos chama a oração.
Vamos ver Salmos 50, no versículo 15. Olha o que o Senhor fala a respeito. Salmos 50, 15. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Né? Ele nos convida, me chamem no dia da aflição, né? E eu vou livrar vocês. Né? A gente viu também quando a gente trabalhava, né, sobre o jejum, que Deus fala, olha, quando vocês jejuarem, se vocês jejuarem da forma correta, eu vou acontecer no meio de vocês, né? Então Deus nos chama à oração, porque Ele quer nos dar a resposta. Outro ponto é que a oração é uma ordem de Jesus. Vamos lá em Lucas 18 e no versículo 1, que diz assim, é a parábola, né, da viúva e o juiz. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Então, Deus, ele nos incentiva a oração. E é uma oração contínua, uma oração que a gente não desanima. Um ponto importante é que a oração, ela não é uma reza, não é uma oração em que a gente entra no automático e pede aquilo que já foi determinado ou escrito. Não, a oração é a sua necessidade, que pode até estar relacionada a uma oração já feita, né? Mas que ela seja consciente, essa é a maior diferença. É uma oração consciente. Aqui Deus fala assim, olha, vocês devem orar sempre e nunca desanimar. E daí ele entra falando da parábola da viúva e do juiz, falando que tinha uma viúva com uma necessidade e ela colocou isso diante do juiz para ele decidir. Só que o juiz era mau e não decidia. E o que ela fazia? Insistentemente, ela batia na porta do juiz e falava, juiz, julga minha causa, juiz. Juiz, julga minha causa, juiz, julga minha causa. E um dia o juiz virou e falou assim, ai, para essa viúva parar de me incomodar, então eu vou julgar a causa dela. E daí Deus fala assim, imagina vocês que têm um pai amoroso, né? Esse juiz era mau e julgou a causa dela só por causa da insistência, para ela não continuar importunando o juiz. Mas imagina vocês, né, que tem um pai bondoso, um pai amoroso, né? O que ele não fará por vocês? Então, ele nos convida a orar e nos convida a orar de forma persistente, né? Que a gente busque até que a gente alcance aquele pedido. E no processo da oração, Deus trabalha no nosso coração, né? Eu gosto muito do grupo de discipulado, como os irmãos sabem, e uma vez uma irmã, ela questionou assim, quando tem aquele texto que fala assim, que Deus concederá os desejos do meu coração, eu entendo que Ele vai conceder todos os desejos do meu coração. O que eu quiser, Ele vai me dar. Não, nós não somos filhos mimados do Senhor. Ele vai nos dar a vontade perfeita, boa e agradável. E não aquilo que nós achamos que é bom para nós, porque nós não sabemos. A palavra de Deus fala o quê? Vocês pedem mal, né? Porque vocês não sabem o que estão pedindo, vocês pedem para os vossos deleites. Então, quanto mais eu oro, mais eu conheço Deus, e fazer a vontade dele, e querer que a vontade dele, então, se aplique na minha vida, a nossa vontade vai sendo uma vontade só, né? Então, eu tenho um desejo e peço ao Senhor, mas se ele falar não, meu coração vai estar em paz com o Senhor, porque o desejo dele, a vontade dele, eu tenho fé, eu tenho confiança de que ela é melhor para mim. É melhor do que a minha vontade. Agora, quando a gente é filho mimado, o que a gente faz, né? A gente pede para Deus e quando Deus fala não, porque Ele sabe que é melhor, eu digo não. Eu queria daquele jeito. E porque eu queria daquele jeito Ele não queria, eu também não quero mais saber de Deus. Né? Assim, muitas vezes, né? Então, a gente tem que ter isso em mente, é orar sempre. Mas buscando a vontade do Senhor para as nossas vidas. E a minha vontade vai ser a vontade do Senhor, né? A minha vontade vai estar de acordo com a vontade do Senhor, melhor dizendo. É uma ordem bíblica. A palavra de Deus fala em 1 Tessalonicenses, orai sem cessar. Orai no Espírito, ou seja, não tem qualquer lugar, qualquer hora. Orai no Espírito, que privilégio, né? Nós temos um Deus que dentro de nós, quando a gente ora, Ele já sabe, o Espírito Santo já, né, intercede por nós, leva a nossa oração ao Senhor.
né? É o exemplo também da igreja primitiva. A igreja primitiva era uma igreja de oração. Nós também precisamos ser uma igreja de oração. E a oração produz os seus efeitos. E pelo poder de Deus, Ele age nas nossas vidas, né? Então, vamos em Lucas 18, a gente já está no texto, né? 1 a 7, a gente vê os efeitos que foram produzidos. Qual foi a resposta de oração? Tem um texto que a gente fala muito com os novos convertidos, olha, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E nenhuma oração, nenhum poder. E não é o poder seu, é o poder, a manifestação do poder de Deus na sua vida. Quanto mais a gente ora, mais se manifesta o poder de Deus na minha vida. Quanto menos eu oro, menos se manifesta, né? E o poder de Deus é a vontade dele revelada em nossas vidas para a glória do nome dele, certo? Como orar? Qual a postura de oração? A Bíblia nos dá inúmeros textos, eu só vou citar para vocês, né? Então, ajoelhado, Efésios 3,14, em pé, 2 Crônicas 20, de 5 a 6, deitado, prostrados, de mãos levantadas. A forma de adoração não é o que importa. O que importa é como o meu coração se conecta com Deus, né? Às vezes a gente tem desejo de colocar nossa boca no pó e orar e clamar ao Senhor. E esse desejo é o nosso corpo quem expressa. E a gente põe a boca no pó, a gente ora mesmo, a gente clama ao Senhor. Certo? Então, qualquer maneira, a gente não precisa se preocupar com a maneira da oração. Você não precisa saber como orar, como é uma conversa, o que você faz? Abre a boca e fala dos seus sentimentos para Deus, fala dos seus desejos, das petições, né? Muitas vezes as pessoas elas não oram porque têm vergonha, porque acham que estão orando errado, mas é uma conversa com seu melhor amigo. Aquilo que você falar, ele vai amar, vai aceitar, porque é uma conversa, é um relacionamento. Então, é só falar. Nesse grupo, né, de intercessão que a gente tem feito parte, eu tenho certeza que todos têm o hábito da oração e todos já têm tido grandes experiências com Deus através da oração. Agora a gente passa para frente e estabelece e reestabelece os princípios na nossa vida. Certo? Lá em Tiago 5, vamos abrir a nossa Bíblia. Em Tiago 5, que diz assim, Tiago 5, versículo 13 até o 18, ó. Se alguém de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração um pelos outros para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois, orou outra vez, então choveu e a terra deu a sua colheita. Né? Então, a gente vê que, e a Bíblia fala, né? A oração do justo pode muitos seus efeitos. A oração do justo é do justificado por Deus, pode muitos seus efeitos. E aqui a gente vê o poder da oração. Tem alguém doente, ore, né? A fé move montanhas. E a gente vê que a oração feita com fé salvará a pessoa, porque o Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados. Como eu disse, não é você que vai ter poder, não vai virar um super-herói achando, né, que tem aquele poder. Não, é o Espírito Santo de Deus que se manifesta, né, pela sua vida. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, para o nosso espírito não se exaltar, porque Deus, ele rejeita os soberbos, né? Então, a gente não deve ter essa soberba achando que foi porque eu orei que aconteceu, porque não foi. Foi o Senhor quem fez. E a sua oração foi um instrumento usado por Deus, sim. Mas quem faz, quem tem poder e quem age é o Senhor. E a gente não pode correr o risco da gente se ensoberbecer, porque a Bíblia é muito clara. Deus rejeita os soberbos, mas ele exalta
os humildes, né? Rejeita os soberbos, os orgulhosos, mas exalta aqueles que se humilham na presença do Senhor. Certo, a gente sabe que a palavra de Deus nos diz, né, a respeito do sim, não e espera. A vontade de Deus para as nossas vidas, ela é sempre melhor, e isso o irmão pode ter certeza. E para a gente encerrar, só vou dar uma dica do que a gente costuma fazer, eu acho que é muito interessante. Se você não tem o hábito, irmão, tem o hábito. Faça um diário de oração. Isso porque, às vezes, a gente tem um pedido que a resposta do Senhor é imediata. É sim e não. É imediata. Aí você vai lá e anota aquela resposta, sim ou não. A data que você recebeu a resposta de oração. Mas existe aquela resposta que você tem que esperar e você tem que voltar e orar novamente e ser persistente como a viúva foi. E por que que é bom? Porque daí a gente começa a ver aquilo que Deus tem feito na sua vida. Eu tenho o meu diário de oração, acho muito interessante, né? Eu tenho até que reescrever o meu diário de oração, né? Voltar, mas eu tinha uma época que escrevia mais. E ali eu colocava diante de Deus vários projetos de vida. E como eu tenho não escrito, mas eu louvo a Deus, porque aqueles nãos me fizeram chegar aonde eu cheguei, né? Era estudando para um concurso, mas aquele concurso não saía para mim. Mas se tivesse saído, talvez eu não tivesse casado, talvez não tivesse formado minha família, talvez não estivesse aqui, né, fazendo as coisas que eu tenho feito. Então, tudo tem um propósito e a vontade de Deus é perfeita e agradável para as nossas vidas. Então, faça o seu diário de oração, contabilize os não de Deus, não são ruins, né? Podem ser doídos e sofridos naquele momento, mas depois, quando você olha para o passado, você percebe, olha, verdadeiramente Deus foi bom para mim e tem cuidado de mim. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês. Amanhã eu quero falar de um tema específico. Como oração é um tema muito falado, e como eu disse no outro vídeo, o pastor da Primeira Igreja Batista, né, na nossa igreja, ele tem falado nos cultos à noite a respeito da oração. Então, você pode pegar o CD ou, né, se sintonizar na rádio ou até ir à igreja. Eu quero falar sobre um tema que é muito legal, como orar por alguém que seja perto de você e longe de Deus. Deus colocou no meu coração para a gente poder, então, estar finalizando essa semana. Acho que todos temos alguém que nós amamos, mas que não está perto de Deus. Então, nós precisamos orar por essas almas. Muitas almas têm se perdido e com essa pandemia nós temos visto muitas almas indo sem receber o Senhor Jesus. E nós temos que nos levantar como igreja para isso, né? A nossa oração tem que ser para que isso acabe, para que Deus acabe com a pandemia, né? Para que Deus traga salvação. Mas não só a salvação da carne, a salvação da alma também. Então, a gente vai estar falando especificamente um pouquinho sobre esse tema, tá bom? Deus abençoe os irmãos, até a próxima!